Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, sou professor de pesquisa e autoria. E aí, como vocês estão em casa? Tá tudo bem com vocês? Nessa aula, vai ser uma aula bem curtinha, tá? De pesquisa e autoria. A gente vai ter duas atividades nesse mês para fazer, tá bom? E aí vocês vão fazer durante essa semana essas duas atividades. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês pedem ao papai ou à mamãe para entrar em contato com o professor, tá? Pelo WhatsApp, que eu vou estar lá disposto a ajudar vocês. Mas essa tarefa é bem simples. Nas aulas anteriores, a gente estudou um pouco sobre como fazer uma pesquisa, né? E a relação sobre quais as fontes de pesquisa confiáveis e não confiáveis e de que forma a gente faz as referências bibliográficas. Vocês lembram disso? Caso vocês não lembrem, aconselho a vocês dar uma olhada nas atividades passadas do segundo bimestre, tá bom? Nesse terceiro bimestre, a gente vai dar continuidade a essa questão sobre referências bibliográficas. O que é que acontece? Como eu falei anteriormente, sempre que a gente utilizar algum texto ou alguma imagem, né, de alguma fonte de pesquisa, ou seja, ou da televisão, ou do livro, ou da internet, ou do Facebook, a gente precisa dizer da onde que a gente tirou essa informação. A gente não pode simplesmente pegar uma informação, né, pegar uma imagem, uma foto, colocar no nosso trabalho e não dizer de onde a gente tirou, porque isso é chamado de plágio, tá bom? Porque a gente está utilizando o trabalho de uma outra pessoa sem dizer que foi aquela pessoa que fez. E aí isso a gente chama de plágio. Para evitar o plágio, toda pesquisa que a gente faz, a gente realiza e faz a referência bibliográfica. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quer dizer que o professor de história de vocês pedem para vocês fazerem uma pesquisa sobre mitologia. E aí vocês vão lá e acham esse livro aqui, tá bom? Ó, a História da Mitologia. Aí, por exemplo, quer dizer que eu sou aluno, peguei esse livro e coloquei, abrindo uma página aqui que vem falando sobre, por exemplo, sobre dragões. Pronto, essa página aqui, ela fala sobre dragões. E aí eu começo a colocar no meu trabalho, né? Dragões, um dos mais conhecidos símbolos chineses é o dragão, visto sobre diversas formas no dia de hoje. E copio nessa parte sobre dragões. E aí entrego ao professor. Isso está correto? Não. Por quê? Porque você não colocou da onde você tirou essa informação. Então o que é que você tem que colocar lá no final do seu texto? Você tem que dizer o título do livro, que é A História da Mitologia para quem tem pressa, e você tem que informar também quem é o autor do livro. O autor do livro é esse aqui em cima, Marques Dantes, tá bom? Então você tem que colocar no final, Marques Dantes, A História da Mitologia para quem tem pressa. Aí coloca fonte bibliográfica. Outro exemplo, peguei esse outro livro que fala sobre trabalho e educação. E aí eu copio uma parte do texto, né? Quer dizer que o professor pediu um trabalho, eu copiei uma parte do texto. E aí eu preciso dizer de onde eu tirei esse texto. E aí eu vou colocar fonte bibliográfica, quem é? Trabalho e educação. Coloca o título inteiro, tá? Assim, né? Trabalho e educação de jovens e adultos no Maranhão. Então eu peguei esse livro aqui. E aí eu tenho que colocar o nome dos autores. Nesse caso está bem aqui em cima, ó. É a Maria, né, de Fátima. Aí você coloca o nome inteiro. Maria de Fátima Félix Rosar, que é a primeira. E aí tem outro autor embaixo. Alice Cristina Araújo da Hora. São esses dois autores. Entenderam o que vocês têm que fazer? A atividade vai ser o seguinte. Eu vou colocar as capas de uns livros aqui para vocês. E aí vocês vão colocar como se vocês estivessem usando esse livro em um trabalho. Então vocês vão escrever embaixo. Para esse livro, aí vocês vão colocar referências bibliográficas, 2 pontos. Aí vocês vão colocar o título do livro e quem é o autor desse livro, vendo apenas a capa dele, tá bom? Vocês conseguem fazer isso? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem, mandem mensagem aqui no Google Sala de Aula que eu ajudo vocês, tá bom? Mas é bem simples e é só isso. Até mais!